Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do programa Recolocação na Prática e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais são as principais diferenças entre um currículo e uma carta de apresentação. Eu sei, pode parecer bobagem, que a carta de apresentação e que o currículo são coisas bem distintas, mas na prática o que eu percebi ao longo de, diversos anos lendo currículos e cartas de apresentação é que a maioria dos candidatos, gente, é muito frequente mesmo, não entende de verdade qual é o objetivo de cada um desses documentos e acaba confundindo um pouco as coisas. Provavelmente, se você pelo menos alguma vez na vida já pensou em trabalhar ou já procurou emprego, você já teve que escrever um currículo e uma carta de apresentação. E eu tenho quase certeza que essa não foi uma tarefa que você gostou de fazer, não é mesmo? Mesmo profissionais da área, quando precisam escrever ou revisitar o seu currículo, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade. Não é uma tarefa muito fácil. Carta de apresentação, a mesma coisa. Bom, então vamos começar a falar sobre as diferenças entre uma carta de apresentação e um currículo. Então, o objetivo. De maneira simplista, a gente pode dizer que a carta de apresentação é o documento que acompanha o currículo e que traz informações, presta atenção nessa palavra, adicionais, tá? Portanto, o que está escrito no seu currículo não deve se repetir na carta de apresentação, não faz o mínimo sentido, uma vez que um documento vai acompanhar o outro, né? Então não faria sentido que isso tivesse duplicado, ok? Já o currículo é um documento baseado em fatos, tá? Então é um documento que deve relatar a experiência do candidato e principalmente os resultados que essa pessoa teve ao longo da sua história profissional. Além do conteúdo, é importante estar atento também para a forma de escrever, tá? Cada um desses documentos. Enquanto a carta de apresentação, ela conta uma história, o currículo, ele relata fatos. Não precisa nem dizer muito, você não escreve uma carta relatando fatos, você escreve uma carta contando uma história, não é? Pois bem, é a mesma coisa. E o formato do currículo é aquele que você já conhece, ele vai de fato relatar fatos, você não vai contar histórias. É muito comum encontrar cartas de apresentação que repetem aquele campo, o resumo profissional nela. Gente, pensa só o seguinte, você provavelmente não é obrigado a mandar uma carta de apresentação, tá? Pode acontecer de ser uma exigência, mas normalmente não é. Por que é que você vai repetir um trecho inteiro do seu currículo? Imagina quem está lendo aquilo, se põe no lugar dele, ele pega e lê um texto, aí em seguida ele vai e se depara com o mesmo texto? Não faz sentido. Só faz sentido encaminhar uma carta de apresentação se for para adicionar alguma coisa, para você colocar alguma coisa que seja adicional, que seja aquilo que não esteja no seu currículo e que, de alguma maneira, pode beneficiar a sua candidatura. Já o currículo, gente, além de descrever fatos, é muito importante que ele apresente resultados, tá? Isso seria, assim, o ideal. Então, números, percentuais, conquistas, esse tipo de coisa é muito importante constar no currículo. Eu falei que a carta de apresentação ela conta uma história, que o currículo relata fatos, mas também é muito comum encontrar currículos com uma série de informações subjetivas, do tipo excelente líder, proativo, dinâmico e cheio de energia, sei lá. Enfim, é muito comum encontrar esse tipo de coisa. Não pode, é proibido colocar isso no currículo, não, de maneira nenhuma. Você só tem que tomar cuidado para que o seu currículo, ele no final não fique uma coisa, totalmente com uma série de adjetivos soltos que não estão conectados com mais nada, tá? Uma lista de adjetivos soltos, esquece, isso não faz o mínimo sentido. Apesar de tantas diferenças, uma coisa a carta de apresentação e o currículo têm em comum. Eles devem ser elaborados com foco na descrição da vaga, na descrição do cargo, tá? A gente já falou isso milhares de vezes em outros vídeos, mas é isso. Você tem que ressaltar as características mais importantes que você possui para aquela oportunidade, tá? Bom, gente, o objetivo desse vídeo é falar sobre as diferenças entre uma carta de apresentação e um currículo. Se você tiver interesse em saber como escrever, algumas dicas para escrever efetivamente uma carta de apresentação, eu vou deixar um link aqui embaixo, também vou deixar um link aqui em cima, que vai te levar para um post lá no blog, acho que é um dos posts mais recentes que eu escrevi, que tem inclusive um passo a passo de como escrever uma carta de apresentação. E aqui no canal
tem inclusive uma playlist sobre currículos. Então, se você ainda tiver uma dúvida, passa lá e confere os vídeos, tá? Beijo pra vocês e até a semana que vem. Tchau! Ah, não esquece, curte, comenta, compartilhe, principalmente assina o canal se você ainda não fez isso. Tchau!